Tudo certo? Vendo a minha tela? Deixa eu deixar o chat aberto aqui. Beleza. Então, vou pegar aqui os slides. Começar. Agora esta chamada está sendo gravada. Colocar para gravar. Gabriela, você que vai colocar para gravar, por favor? Já tá gravando, prof. Pode ir, obrigada. Já tá para gravar certinho? Tudo certo. Então, tá bom. Beleza. Então, tô de olho aqui no chat. Qualquer coisa vocês me avisam também. E galera, prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Muito obrigada por deixarem um tempinho aí da segunda-feira, logo de manhã, para estar aqui me ouvindo falar na cabeça de vocês. Mas isso só mostra o comprometimento que vocês estão tendo com o curso, com a faculdade, com a universidade, com tudo, tá? Então, meus parabéns por vocês estarem aqui hoje. Prazer, meu nome é Beatriz Stefan, eu sou médica, me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora, a famosa Federal do Litoral aí, para quem não conhece, e fiz a residência de clínica médica no Einstein, e hoje eu trabalho lá no Einstein e na Medway. Então, qualquer dúvida que vocês tenham em relação à mudança de cidade para São Paulo, ou residência de clínica, residência no Einstein, qualquer coisa nesse sentido, fiquem à vontade para me mandar mensagem aí no meu Instagram, tá? Bia_Stefan, que a gente troca uma ideia, se vocês quiserem, tá bom? E hoje a gente tem 3 aulinhas para discutir, tá? Vamos falar sobre hipertensão arterial, pneumonias e síndrome febris, com foco mais em dengue. Vamos começar agora de manhã com a aulinha mais leve, de hipertensão arterial, que é mais tranquila, que a gente tem uma vivência diária disso, né? Tanto nos ambulatórios quanto na enfermaria, na atenção primária, tá bom? A gente vai trocando uma ideia, qualquer coisa depois a gente tira as dúvidas. Então, a gente vai fazer primeiro essa de hipertensão, depois a gente vai ter uns 5 minutinhos de pausa, que a gente começa, síndrome febril, dengue, também é um assunto que vocês têm muita familiaridade, tá muito em voga, principalmente nesses últimos anos, né? Esse ano, a dengue deu uma subida importante no número de casos. Aí a gente faz uma pausazinha um pouquinho maior, por volta de 10 e pouquinho, e a gente volta com a aula de pneumonias, que vai ser uma aula um pouco mais densa. Então, nessa pausazinha aí, tomem um café, tomem uma água, respirem, que a gente vai voltar com conteúdo um pouco mais denso, mas igualmente importante, tá? Então, na melhor área de todas, que é a clínica médica, e o que a gente precisa dominar para o ENAMED em relação à hipertensão arterial? Tivemos algumas alterações em 2025 na diretriz brasileira de hipertensão arterial, mudou um pouquinho a classificação, mudou um pouquinho as metas de tratamento, tá? E os pontos para rastreamento. No estudo a gente vai discutir. Mas para o ENAMED, o que vocês precisam dominar, tá? Técnica correta de aferição e indicação de mapa e MRPA, que é a monitorização residencial da pressão arterial. Ai, mas técnica, será mesmo que influencia tanto? Poxa, não é só botar um manguito ali e aí a gente mede a pressão e tá tudo certo? Não, a técnica, ela influencia muito. As situações em que o paciente se encontram influencia muito. Por exemplo, se ele tiver acabado de tomar café, influencia. Se ele tiver com vontade de ir no banheiro, influencia. Se ele tiver fumado, a posição do pé dele, se ele tiver com o pé cruzado, isso também aumenta o retorno venoso e pode falsear uma hipertensão arterial. Então, a posição do braço, o braço tem que estar mais ou menos na altura aqui do coração. Se estiver para baixo ou para cima, também pode falsear, tá? Então, isso tudo a gente precisa ficar bem atento. E saber indicar quando que a gente vai solicitar um mapa para o paciente, quando que a gente vai solicitar uma monitorização residencial da pressão arterial. A nova classificação da diretriz brasileira que saiu em 2025, porque ela muda aí um pouquinho os nossos momentos de indicar tratamento, do quão de olho a gente precisa ficar nesse paciente, estratégias terapêuticas, se a gente vai passar para o nosso paciente monoterapia, então vamos só dar uma losartana para o paciente e ficar vigilante dele. Ou não, já é um paciente que a gente precisa indicar
uma losartana associada a uma hidroclorotiazida? Será que a gente não vai ter que já começar com uma tripla terapia? Ele não está com uma pressão muito elevada? Metas pressóricas e combate à inércia terapêutica. Esse ponto é muito importante. Os pacientes acreditam assim, pressão, eu preciso tratar um tempo e depois parar. Eles não levam para a vida que a hipertensão é uma doença crônica. E doença crônica a gente trata pro resto da vida. A gente trata para sempre. Pode ser que se essa hipertensão seja causada, por exemplo, por obesidade ou por alguma alteração de tireoide, beleza, se a gente tratar a obesidade, o paciente perder peso, a gente tratar a tireoide, essa hipertensão ela pode até sumir, a gente tirar as medicações. Mas, via de regra, uma vez que a gente começou uma medicação antihipertensiva, ela tende a acompanhar o paciente ao longo da vida. Não que a gente não possa trocar as medicações, fazer alterações no esquema terapêutico, mas, em geral, ele vai se prolongar aí e acompanhar o paciente. Abordagem e diferenciação imediata entre urgência e emergência hipertensiva. Esse é um detalhe que eu botei de propósito aqui, urgência e emergência hipertensiva, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Dá para compartilhar em tela cheia? Beleza, eu vou acho que só precisar parar de compartilhar aqui e compartilhar de novo. Compartilhar tela inteira. Ver se agora tá melhor. Daí. E agora fica como? Ainda fica ruim, prof. Tá aparecendo ela aqui da frente, né? Isso. Acho que é melhor compartilhar só a tela do material, que aí você vai conseguir deixar em tela cheia sem ficar. Agora foi, se fechando, funcionou. Aí, se eu coloco para apresentar as slides, ela volta. Deixa eu sair aqui. Porque eu tô colocando para apresentar a tela inteira, então acho que é melhor colocar para apresentar a janela, né? Isso. Melhora. Agora ficou bom, né? Agora tá ótimo. Tá, é que eu tinha colocado errado mesmo. Então tá certo. Que bom que vocês me avisaram, a gente não se prolongou muito na aula com a apresentação não tão legal. Só ajustar. Então, aqui eu coloquei, como estava falando, coloquei de propósito essa questão de diferença entre urgência e emergência hipertensiva para provocar vocês, porque a gente mudou essa classificação. A gente não, né? A sociedades europeias e as sociedades americanas, junto com a sociedade brasileira, a gente incorporou isso, que foi uma mudança, tá? Da nomenclatura dessas emergências hipertensivas, tá? Hoje a gente não diferencia entre urgência e emergência. A gente faz uma outra organização, tá? E que vocês vão conferir mais para frente. Vamos lá. Mas antes de a gente começar a falar sobre tudo isso, né? O que é a hipertensão arterial? É uma doença crônica, não transmissível. Isso, atenção para aquela questão de tripla carga de doenças da medicina preventiva, já puxar o gap aqui, que a gente tem nossas 3 principais causas de morte aqui no Brasil, né? Temos essa tripla carga de doenças, que são das doenças transmissíveis, infecto-contagiosas, os acidentes externos e as doenças crônicas não transmissíveis. Dentre essas doenças crônicas não transmissíveis, a hipertensão, ela se destaca e muito, porque ela é uma grande causa de morte nos pacientes. Eles não morrem porque a pressão necessariamente está elevada, mas sim em decorrência, né, de consequências causadas pela hipertensão a longo prazo. Alteração na função renal, alteração cardíaca, alteração no cérebro, congestão hepática. Então, atenção para este detalhe, tá? Então, a hipertensão é uma doença crônica não transmissível definida pela elevação persistente da pressão arterial sistólica ou da sistólica maior ou igual a 140 ou da diastólica maior ou igual a 90. Atenção, pode ser uma pressão
maior do que uma pressão sistólica maior do que 190, do que 140, ou uma diastólica maior do que 90, tá? O nosso paciente, ele pode ter uma hipertensão apenas diastólica. E outro ponto para lembrar é uma elevação persistente. Todos nós vamos ter elevações da pressão arterial ao longo do dia, vamos ter variações. Períodos que a gente está em estresse, períodos de tensão, durante a atividade física, tudo isso pode causar uma elevação transitória da pressão arterial. O problema é quando isso torna-se persistente, tá? Então, o que a gente, em relação a essa questão de persistente, o ponto é, ela precisa ser medida em 2 ou mais ocasiões e na ausência de medicação antihipertensiva, tá? Essas 2 ou mais ocasiões, de preferência, em dias diferentes, em horários diferentes, se possível, em situações diferentes, porque várias das situações do dia a dia podem alterar a pressão arterial, tá? E é uma condição multifatorial. Não é só consumo de sal. Existem fatores genéticos e epigenéticos, fatores ambientais e também fatores psicossociais. Pacientes com ansiedade generalizada tendem a ter hipertensão, porque o sistema simpático deles está funcionando a milhão o tempo todo. Então, eles tendem a ter uma pressão mais elevada. Então, atenção até para medir e dar o diagnóstico nestes pacientes. Às vezes, o que a gente precisa fazer é tratar a ansiedade, tratar o transtorno do humor mais do que tratar a pressão arterial. Então, essa avaliação sistêmica do paciente, ela é muito importante. E qual que é a epidemiologia da hipertensão arterial? No mundo e no Brasil, as doenças cardiovasculares, elas são a principal causa de morte, tá? Então, temos causas externas, sim, temos doenças infecto-contagiosas, sim, mas as doenças cardiovasculares são grande causa de morte no Brasil e no mundo. E a gente precisa, então, pegar essa informação e levar para o coração a importância do tratamento, tá, adequado da hipertensão arterial. Porque ela é o principal fator de risco para o desenvolvimento de AVC, para o desenvolvimento de infarto, de doença arterial periférica, que pode gerar a amputação de membros. Então, a hipertensão controlada, ela é um ponto importantíssimo no segmento do paciente. Qual que é a fisiopatologia? Atenção para esses detalhezinhos aqui, que são algumas formulazinhas que vira e mexe, elas aparecem. Não necessariamente valores relacionados a isso, mas interpretação destes dados, tá? O que é pressão arterial? Como que a gente consegue definir pressão arterial? Ela é resultado do débito cardíaco multiplicado pela resistência vascular periférica. Então, se a gente tem um débito cardíaco aumentado, aumenta a pressão arterial. Se a gente tem uma resistência vascular periférica elevada, aumenta a pressão arterial. E quais são os componentes do débito cardíaco? O débito cardíaco, ele é influenciado pela frequência cardíaca e pelo volume sistólico. Então, situações que a gente tem aumento de frequência cardíaca, por exemplo, atividade física, momentos de ansiedade, momentos de choro, aumentou a frequência cardíaca, aumentou o débito cardíaco. Aumentou o débito cardíaco, aumentou a pressão arterial. Momentos que a gente tem aumento de volume sistólico. O paciente está com gesto. O paciente está com muito volume dentro dele. Por exemplo, uma insuficiência cardíaca descompensada. O paciente está cheio de volume. Então, ele tem um aumento de volume sistólico. Mais volume ali dentro do ventrículo para poder ser ejetado. Aumento de volume sistólico, aumenta débito cardíaco, que aumenta pressão arterial. Então, é isso. Aumentou a frequência cardíaca ou aumentou o volume sistólico, aumenta pressão arterial. E vasoconstrição. Por quê? Vasoconstrição altera a resistência vascular periférica. Se a gente tem uma maior vasoconstrição periférica, a gente tem uma resistência vascular aumentada. Mais difícil está chegar sangue nas regiões periféricas, membros principalmente, tá? Então, situações de vasoconstrição, elevação de resistência vascular periférica, aumenta pressão arterial. Então, a gente já tem aqui três fatores, três componentes dessas equações que alteram o resultado da pressão arterial. E várias coisas alteram o débito cardíaco, várias situações alteram resistência vascular
periférica, várias situações alteram o volume sistólico. Então, fisiopatologicamente, várias alterações podem causar aumento de pressão arterial. E aí, qual que é a sequenciazinha que a gente tem? Teve alguma alteração nesse sentido? O sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele vai ser ativado. Ativando o sistema renina-angiotensina, ativando esse sistema, o que acontece? Qual que é a cascata? O rim produz renina. Mais renina é liberada. A renina, ela ativa o angiotensinogênio. O angiotensinogênio se transforma em angiotensina 1. E aí, através da enzima conversora de angiotensina, a ECA, a gente converte angiotensina 1 em angiotensina 2. Detalhe para essa parte aqui, ó. A gente tem essa enzima que converte angiotensina 1 em angiotensina 2. O que a gente pode fazer aqui nesse meio para impedir? Dar um inibidor da enzima conversora de angiotensina. Dá uma medicação chamada IECA. Então, a gente tem aqui o captopril, o enalapril, o lisinopril, como opções terapêuticas que inibem exatamente essa cascata. Atuam na fisiopatologia da hipertensão arterial. Não tendo essa inibição, a ECA transformou angiotensina 1 em angiotensina 2, ativa o receptor ATI, tá? O receptor de angiotensina, e esse receptor de angiotensina, ele causa vasoconstrição. Vasoconstrição, vamos voltar aqui na forma, vasoconstrição aumenta a resistência vascular periférica, aumenta pressão arterial. E libera a aldosterona, que a aldosterona atua na região dos rins, reabsorvendo mais sódio e água. Quando a gente reabsorve mais sódio e água, a gente aumenta volume sistólico. Aumentando o volume sistólico, a gente aumenta pressão arterial. Então, aqui nesse fluxograma, a gente já consegue pensar em 2 medicamentos que atuam nessa fisiopatologia. Tanto os IECA, quanto a espironolactona, que é um inibidor da aldosterona. Beleza até aqui? Entendida a fisiopatologia? É importante para a gente poder caminhando ao longo da aula e entender mecanismos de ação das medicações, e não apenas decorar o que a gente está dando ali para o paciente, mas de fato entender. Então, quais são os principais fatores de risco para a hipertensão arterial? Galera, várias medicações podem causar aumento de pressão arterial, especialmente psicotrópicos, tá? Medicações que atuam na tireoide. Se o paciente tem hipotireoidismo e a gente dá a levotiroxina para ele, a levotiroxina é um hormônio que pode aumentar pressão arterial, e também associação de medicações, não necessariamente mas um paciente que tem uma polifarmácia ali tem um risco aumentado para desenvolvimento de hipertensão. Fatores genéticos, idade, paciente mais velho, quanto os idosos, eles têm o quê? Aumento de resistência vascular fisiológica, porque os vasos, eles ficam com maior depósito de cálcio, eles ficam mais rígidos, mais duros. Ou seja, eles ficam com uma resistência vascular aumentada. Resistência vascular aumentada aumenta pressão arterial. Questões de sexo, tá? Homens tendem a ter pressão arterial mais elevada. Etnia, tá? Etnias, os negros, eles podem também ter uma pressão mais elevada e com características diferentes, por isso que eventualmente a gente pode ter que adequar o tratamento para eles. Ingesta de bebida alcoólica, fast food, hambúrguer, pizza, batata frita, gente, é uma delícia, mas tem uma quantidade enorme de sódio, e isso aumenta pressão arterial. Sedentarismo, se o paciente não se exercita, aumenta a pressão. Obesidade, poluição, questões de horários de vida e também poluição. Então, vocês veem que, assim, tem genética? Tem genética, mas tem muitas outras coisas que influenciam na pressão arterial. Bom, agora a gente vai entrar nessa parte aqui de técnicas de aferição. Temos algumas formas, né, especialmente 2, de medir pressão do nosso paciente.
Aqueles aparelhinhos de pulso, galera, atenção para eles, porque eles não são tão confiáveis. Eles tendem a subestimar a pressão arterial. Então, se a gente tem um paciente que tem um aparelhinho de pressão, né? E a gente pergunta para eles, mas onde que mede? Mede no braço ou mede no punho? Ele fala, mede no punho. E aí tá sempre normal? Atenção, porque pode ser que ele seja normal, porque aquele aparelho está subestimando a pressão, tá? O ideal é a gente medir sempre no braço. A gente tem dois, principalmente, que é o digital e o automático e o manual. O esfigmomanômetro automático, ou até mesmo semiautomático, eles reduzem os erros do observador e facilitam essa comparação. Por quê? Se o examinador tiver alguma questão auditiva, pode influenciar na técnica. Se ele tiver feito uma palpação da artéria radial e tiver demorado a sentir, pode influenciar na técnica, tá? Os automáticos e semiautomáticos, eles sofrem menor interferência. Se eles estiverem disponíveis, são eles que a gente vai preferir para utilizar. Quais são as etapas da medida da pressão em consultório? O paciente, ele precisa estar a pelo menos uns 10, 15 minutinhos em repouso, tranquilo. Imagina, você está no consultório ali, daí chega um paciente, nossa, doutora, subi a ladeira do ambulatório aqui, ó, no pique, chegou lá bufando. Vocês acham que ele não vai estar com a pressão arterial elevada? Mas é claro que vai estar. Por quê? Ele está bufando. Ele acabou de ter uma descarga adrenérgica elevada. Essa descarga adrenérgica elevada vai aumentar a pressão arterial. Aumenta a frequência cardíaca, que voltando lá na fisiopatologia, aumenta a pressão arterial. Então ele precisa estar uns minutinhos ali, ó, tranquilo, zen, na salinha esperando, sentado, com os pés apoiados no chão. Não é para estar com o pé batendo sim, nem com o pé cruzado, nem fazendo qualquer outra coisa, com a perna cruzada. Ele vai estar com os pés apoiados, o braço e o manguito apoiados na altura do coração. Manguito do tamanho correto. Ele não deve estar falando, o paciente deve estar em silêncio. E aí a gente faz a medição e anota os valores. Então, aqui são essas etapas, tá? Primeiro ponto, o braço dele tem que estar nu, apoiado numa superfície na altura do coração e com a palma da mão direcionada para cima. Então, o paciente ele tem que estar, façam vocês aí, ele tem que estar com o braço fletido, apoiado na altura do coração e com a palma da mão para cima. O ambiente silencioso, temperatura confortável, que não adianta também tá muito calor, o paciente está lá suando, ou muito frio e ele está lá tremendo. Idealmente, 15 minutinhos parado. E atenção, precisa perguntar se ele fumou nos últimos 30 minutos. Ele bebeu alguma coisa nos últimos 30 minutos? Ele tomou café? Café a gente já sabe que é termogênico. Então, o ideal é que ele tenha ficado ali um tempo, pelo menos 30 minutos em jejum, e se perguntar, será que o paciente não é aquela consulta de manhã, o paciente não foi treinar de manhã e foi direto para o consultório? Então, o ideal é que ele seja pelo menos 1h30 sem ter realizado exercícios físicos. Por quê? Descargas adrenérgicas. Ele vai estar sentado, com as costas apoiadas na cadeira, pernas descruzadas, apoiando no chão, sentado há pelo menos 5 minutos, ideal de 10 a 15, bexiga vazia, tá? Vontade de fazer xixi, aumenta a pressão arterial. Então, o paciente está lá com aquela bexiga cheia, está até nervoso de vontade de ir no banheiro. Aquilo ali pode estar influenciando na pressão arterial dele. E o ideal é que a gente realize 3 medidas, tá? Com um intervalo de 1 minuto entre elas. Daí a gente faz uma média e tira a pressão do paciente. Então, a gente tem que fazer um tira-teima aí, uma regra de 3 para poder organizar, tá? Em relação ao que a gente escuta, a gente já deve ter ouvido lá no iniciozinho do curso sobre os sons de Kortchkopf, que são aquelas bulhas que a gente escuta durante o processo de desinsuflação do manguito. E os que a gente precisa ficar mais atento, especialmente a esse primeiro. O primeiro som de Kortchkopf
é o aparecimento do primeiro ruído. É um ruído claro e forte, que corresponde ao valor da pressão arterial sistólica e coincide com a identificação de pulso palpável. A pressão sistólica é aquela mais forte, então aquela que vai chegar primeiro e aquela que vai gerar o primeiro pulso. Então é ela que a gente vai identificar primeiro quando a gente estiver desinsuflando o manguito. O som 2 é dilatação da artéria após a desinsuflação do manguito com murmúrios na parede dos vasos sanguíneos. Então, a gente teve aquele primeiro jato ali, intenso, que é o primeiro som, que deu pontapé para a abertura. Daí, no ponto 2, a gente vai ter essa dilatação. O 3 é a continuidade dessa dilatação, tá? Então, a progressão dessa dilatação com ruídos cada vez mais fortes e audíveis. E aí, no 4, a gente já vai estar com a artéria se aproximando do calibre normal. Então, você imagina um canudinho colabado, que a gente dá um primeiro jato ali, ele começa a abrir. E aí, depois ele vai abrindo, abrindo, progredindo, ficando basicamente com a espessura normal e terminando no 5, que é quando a artéria ela retoma o seu calibre normal, cessa turbilhonamento, o fluxo fica ali tranquilo. E este valor corresponde ao valor da pressão arterial diastólica. Então, quais que a gente tem que levar para a vida? O primeiro som, que é correspondendo à pressão sistólica, e o quinto som, que corresponde à pressão arterial diastólica. Então, colocação do manguito. É muito importante que o manguito tenha tamanho adequado. Por isso que a gente tem manguito pediátrico, por isso que a gente tem aquele manguito, o mais clássico, que a gente usa para a população adolescentes e adultos, e a gente tem um manguito para a população obesa. Por quê? Se a gente colocar um manguito pequeno nessas pessoas, ou um manguito grande demais naquele paciente, naquela criança, pode dar alteração. E atenção para um detalhe. Pacientes sarcopênicos, pacientes muito emagrecidos. Talvez a gente precise, mesmo que ele seja um adulto, talvez a gente precise utilizar manguito pediátrico, mais fininho. Porque se a gente colocar um manguito de adulto, que teoricamente seria de um braço normal, numa pessoa que está sarcopênica, que está muito consumida, vai subestimar a pressão. Então, fiquem atentos e procurem. Em geral, a gente tem aí pelo menos um pediátrico, um normal e uma população obesa nos ambientes de saúde para a gente ter uma estimativa mais fidedigna da pressão. Então, a gente vai colocar o manguito sem folga, 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital, então da fossa aqui do cotovelo, então vai estar uns 2, 3 centímetros para cima, 2, 3 dedinhos aqui para cima, centralizar o meio da bolsa sobre a artéria braquial. Tem uma setinha, tá escrito artéria ali, tem que estar mais ou menos na artéria braquial do paciente. Não adianta essa setinha tá aqui atrás, tá? A setinha ela tem que estar aqui na região da fossa cubital, próximo à artéria braquial. A gente vai estimar o nível da pressão arterial sistólica pela técnica auscultatória, colocar a campânula ou diafragma do estetoscópio sem compressão excessiva na fossa cubital, inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 do nível estimado da pressão arterial sistólica. Como que a gente faz isso aqui, ó? Na verdade, aqui seria a técnica palpatória, galera, tá escrito errado. O que que a gente vai fazer? A gente vai colocar o manguito, palpar a artéria radial do paciente, aqui, ó, no pulso, e insuflando. Lembra da artéria radial? É aquela que fica do polegar do rádio, aqui, ó. A artéria radial aqui é a anteninha do rádio, então artéria radial. Então, a gente vai palpar aqui, essa artéria, palpem aí em vocês, ó. A gente vai palpar essa artéria. Vamos insuflar o manguito até a gente perder essa artéria. Ou seja, o que aconteceu aqui? A gente provavelmente chegou no nível máximo da pressão. A gente já passou ali, não tem mais pressão nem sistólica, que é aquela mais forte, que está conseguindo vencer aquela resistência que a gente ganhou, tá? Então, a gente fechou aqui, parou de palpar, beleza, a gente vai insuflar uns 20 a 30 acima daquilo ali. Daí, a gente vai colocar o estetoscópio nessa região aqui, por isso que a gente deixa de 2 a 3 centímetros para cima, para a gente poder colocar o esteto nessa região. E aí a gente vai soltando a válvulazinha. Abriu a válvula e vai vendo quando a gente vai começar a ouvir o
primeiro som, que vai ser a pressão sistólica, e quando a gente vai deixar de ouvir som, que vai ser a pressão diastólica. Então, a gente desinsufla lentamente. O ideal é 2 milímetros a cada segundo. Difícil a gente contabilizar exatamente 2 milímetros por segundo, mas é abrir um pouquinho da válvula e deixando ela esvaziar bem lentamente. Determina a pressão sistólica na ausculta do primeiro som, que é o primeiro som de Korotkov, e a pressão arterial diastólica é aquela quando desaparecem os sons. Idealmente, a gente vai realizar 3 medidas, com um intervalo de 1 minuto entre elas, e utilizar a média das 2 últimas medidas. Se houver uma diferença maior do que 10 milímetros, tanto na sistólica quanto na diastólica, a gente vai realizar medidas adicionais. E aqui a gente tem como que a gente dá o diagnóstico para o nosso paciente. Podemos utilizar a medida na PA do consultório, um mapa em 24 horas, que aqui o mapa é quando o paciente vai lá e coloca o aparelhinho mesmo, que fica vigiando 24 horas. No mapa a gente vê vigília e sono, e a gente tem a monitorização residencial da pressão arterial, que é aquela em que o paciente ele tem o aparelho, lembre-se idealmente o de braço e não o de punho, e aí ele vai anotar e trazer essas medidas, tá? Quando a gente vai dar no consultório, em geral, a gente tem o diagnóstico de pressão arterial elevada, de hipertensão arterial, com uma pressão sistólica maior ou igual a 140 e ou maior ou igual a 90. Atenção, e ou. O paciente pode ter só hipertensão arterial diastólica, tá? Isso é um ponto interessante porque a gente foca muito na sistólica, mas a diastólica também pode estar isoladamente elevada. No mapa, a gente tem um corte um pouquinho mais baixo, que a gente vai ter maior ou igual a 130 e ou a pressão diastólica maior ou igual a 80. Isso aqui é na média total do dia, tá? O mapa, quando a gente pega o relatório dele, ele vem diversas medidas e ele traz a média. Se a média total for maior ou igual a 130 na sistólica, maior ou igual a 80 na diastólica, a gente já dá o diagnóstico de pressão arterial anormal. É o que vem escrito no laudo. Medições de pressão arterial anormal. Na vigília, a marcação é maior ou igual a 130 ou maior ou igual a 85. E no sono, que a gente tende a ter uma pressão um pouquinho mais baixa, maior ou igual a 120 ou maior ou igual a 70. Por isso que na média vai ficar 130 e 80, porque na vigília a gente tem um limite um pouquinho maior e no sono um limite um pouquinho menor. Então, na média, fica entre 130 e 80. E na monitorização residencial da pressão arterial, a gente não vai conseguir, o paciente não vai medir à noite, né? A gente vai utilizar apenas as medidas durante o dia, e aí 130 e 80. Beleza? Esses pontos aqui são super importantes, que esses valores vão definir pra gente quando um paciente tem pressão arterial elevada ou não. E aqui, galera, temos aquela famosa hipertensão do jaleco branco e hipertensão mascarada. O que é isso? Se aqui a gente estiver falando de um paciente que não está usando medicação antihipertensiva, tá? Se a gente tiver, vejam os eixos aqui, ó. Nesse eixo, medida do consultório. E aqui a gente tem medida, o mapa ou a monitorização residencial da pressão arterial. Então, aqui é a medida do consultório e monitorização residencial. Se a gente tem uma medida do consultório elevada, maior do que 140 por 90, mas o paciente ele traz um mapa ou uma monitorização residencial com todas as medidas baixinhas, menor do que 130 por 80, aquele paciente ele está ficando nervoso quando ele vai no médico. Ele tem a hipertensão do avental branco. Ele fica tenso, hipertensão do jaleco branco também, alguns lugares conhecem. Ele fica nervoso quando ele vai no médico. Então, esse nervosismo aumenta a pressão dele. Então, quando ele está em casa, nos ambientes naturais, ele fica tranquilo, normotenso. Quando ele vai no médico, ele fica nervoso e a pressão aumenta. Essa aqui é a famosa hipertensão do jaleco branco. Já no outro oposto, a gente tem a hipertensão mascarada. O que é a hipertensão mascarada? É aquela em que
o paciente, ele tem uma medida de consultório baixa e no mapa vem uma medida elevada. Por algum motivo, ele vai no médico, o sistema parasimpático dele dá uma acalmada nele, ele fica normotenso, mas durante o dia, fora do ambiente de cuidado de saúde, ele fica com a pressão aumentada. A gente chama isso de hipertensão mascarada. Se a gente tem medida de consultório e medida de mapa aumentadas, a gente tem hipertensão sustentada. Se a gente tem ambas baixas, normotensão verdadeira. Então, essas aqui medidas, se o paciente ele não está usando nenhuma, essas são as medidas e a nomenclatura, se ele não está usando nenhuma medicação antihipertensiva. Que é se ele estiver utilizando alguma medicação antihipertensiva. Então, a gente tem uma hipertensão do jaleco branco não controlada, porque ele está usando medicação, e mesmo assim, em consultório, está ficando aumentada. E aqui, medicação mascarada não controlada, porque mesmo utilizando medicação, ele está tendo picos hipertensivos, da mesma forma aqui, ó, hipertensão sustentada não controlada. Aqui a gente vai precisar modificar o esquema antihipertensivo dele, porque ele está tendo medida de consultório aumentada e medida de mapa aumentada. E aqui, normotensão controlada, porque independente ele está ficando tranquilo. Beleza? Que só algumas alterações dessas nomenclaturas que são importantes a gente levar. Dúvidas até aqui? Tudo fluindo bem? Não mandaram nada? Beleza, Melissa? Então, vamos seguir. Essa classificação foi uma das principais mudanças que tivemos na diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2025, que vai batendo bem com o que a ESC já tinha trazido em 2024, tá? Quais são as principais mudanças? Sumiu pressão arterial ótima, tá? Agora a gente mantém pressão arterial normal, menor do que 120/80. Aqui no Brasil, a gente classifica, tá? Se a gente tiver uma pré-hipertensão, que é uma PA elevada, entre 120 e 139, 80 e 89. Ou seja, o paciente tem medidas menores do que 140/90, tá? Aqui ele já está tendo uma pressão arterial elevada. Atenção, vamos identificar aqui o que está acontecendo com ele. Estágio 1, entre 140 e 159, 90 e 99. Estágio 2, 160, 179, 100, 109. Ó, aqui a gente teve um aumento de 19. Aqui a gente já muda, ó, para 9. Não, 9, 9 e 9. E aqui a gente muda 19 e 19, tá? Então aqui aumenta 19 e aqui aumenta 9. E uma expressão estágio 3, quando a gente tem um aumento, uma pressão maior do que 180 por 110. Aí, independente se ele está lá no 200, no 180, 190, a gente tem uma hipertensão estágio 3. Então, é essa classificação que a gente utiliza hoje em dia para classificar o nosso paciente e orientar para ele o tratamento. Que foi uma modificação, aqui, ó, vamos botar, de 2020, Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2020, olha como as metas ficaram um pouquinho mais rígidas. Em 2020, a gente utilizava uma pressão normal se a gente tivesse uma PA menor do que 130/85. Agora a gente já botou para 120/80. A gente enrijeceu um pouquinho a medida ali, o controle da pressão. Por quê? É uma doença que está crescendo muito. Gera muitos malefícios se a gente não tiver uma pressão controlada. Aumenta risco de AVC, aumenta risco de infarto, tudo que a gente já conversou anteriormente. Por isso que ter esse controle maior da pressão do paciente é importante, por isso que as metas e os objetivos, eles foram enrijecidos. O que mudou? PA ótima foi eliminada e agora a gente está dentro da pressão normal. A pré-hipertensão foi ampliada, visando incluir esses valores menores do que 140, né, de 120 a 139, ou menores do que 90, unificando classificações anteriores. Acredito que ficou mais fácil de a gente fazer essa classificação. E aí o ponto é identificar precocemente indivíduos de risco e incentivar intervenções proativas e prevenir a progressão para a hipertensão arterial. Então, a gente vai identificar aquele paciente ali que tem fatores de risco, que ele está tendo uma pressão ali já oscilando, para a gente poder prevenir e entender. Será que isso está sendo causado pela obesidade?
Então, vamos atuar nessa parte. Será que está sendo causado pelas questões ambientais, por alimentação? Vamos atuar nessa parte antes que de fato vire a doença hipertensão arterial sistêmica. E aí, o que a gente vai fazer? Quando a gente tiver uma pressão normal, repetir medidas anualmente. Todo paciente ele deve ter a medida de pressão arterial medida pelo menos uma vez ao ano, para avaliação e continuidade do cuidado. Então, tá normal, beleza, uma vez ao ano. Se a gente tem uma pré-hipertensão, a gente vai considerar que é uma hipertensão mascarada e a gente vai solicitar o mapa, uma MRNPA, tá? Uma monitorização residencial da pressão arterial. Então, a gente vai avaliar isso aí. Se a gente tem um estágio 1, consideramos hipertensão do avental branco, vamos falar, nossa, o paciente pode estar nervoso, e a gente vai solicitar também um mapa, uma MRPA. No estágio 2, a gente tem uma alta probabilidade de hipertensão sustentada, e a gente vai considerar hipertensão do avental branco. Então, a gente também vai solicitar aqui para o nosso paciente uma investigação. Se a gente tiver um estágio 3, a gente não vai dar colher de chá para o nosso paciente e pensar que pode ser uma hipertensão do jaleco branco, pode ser que ele tenha ficado nervoso ali no consultório. Não. No estágio 3, a gente mediu uma pressão aumentada. Estágio 3, a gente já vai iniciar tratamento antihipertensivo. Esse paciente, ele não merece colher de chá. Ele merece remédio, tá? Então, a gente já vai iniciar para ele. E na crise antihipertensiva, a gente vai iniciar também tratamento anti-hipertensivo. Se ele teve uma crise ali que tá muito... Não foi uma pseudocrise, de fato foi uma crise hipertensiva. Ele vai sair dali com prescrição de retornos para reavaliação. Dúvidas? Então, bom. O paciente ele teve o diagnóstico de pressão, a gente vai estratificar o risco dele. Por quê? A partir do risco do paciente, a gente também vai modificar o nosso tratamento. É um paciente que tem a pressão que não está tão elevada, está no estágio 1 ali, mas ele já teve um AVC, ele tem doença periférica obstrutiva, ele tem placa de calcificação, ele já teve infarto, é um paciente de alto risco, ele tem diabetes, então é um paciente que tem um alto risco. Então, a gente já vai modificar ali. Então, vamos lá. Primeira etapa. A gente tem indivíduos com pré-hipertensão ou hipertensão. O que a gente vai fazer? Quais são as condições de alto risco cardiovascular que existem? É um paciente que tem doença cardiovascular manifesta, doença arterial periférica, já infartou, já teve AVC, já teve alguma manifestação nesse sentido? Ele tem diabetes? Ele tem doença renal crônica? Ele tem hipercolesterolemia familiar? Hipercolesterolemia familiar, que é algo muito comum, inclusive eu tenho também. Eu já entra que hipercolesterolemia familiar aumenta muito a chance de obstrução arterial e obstrução por placa de gordura, e é isso gerar desfechos negativos. Então, esse paciente a gente também precisa ficar atento, ou se ele já tem alguma lesão de órgão-alvo. Tem alguma coisa desses? Alto risco cardiovascular. Não tem nada disso, a gente vai utilizar alguns scores para poder estimar o risco. E uma das atualizações também, Sociedade Brasileira de Cardiologia em 2025, trouxe a utilização da calculadora Prevent. A gente não precisa decorar todos os marcadores da Prevent, mas saber que é ela que a gente está utilizando hoje em dia, que a gente vai acessar ali o aplicativo, marcar as coisas correspondentes ao nosso paciente. Se a gente tiver um score Prevent maior do que 20, é um paciente com risco cardiovascular elevado. Então, a gente vai avaliar. E em alguns casos selecionados, a gente pode solicitar algumas outras análises. A gente pode solicitar um score de cálcio, uma tomografia com score de cálcio, para entender a rigidez daquelas artérias, depósito de cálcio, BNP, troponina ou lipoproteína A. A lipoproteína A aqui pensando em hipercolesterolemia familiar. Então, teve alguma dessas alterações, ele é um paciente de alto risco cardiovascular. Não teve nada disso, não tem nenhum desses fatores de risco, a Prevent dele deu baixinha, é um paciente de baixo risco cardiovascular. Então, aqui, como que a gente vai organizar essa tabelinha aqui? Não precisa decorar, mas é importante vocês terem um print dela aí para fácil acesso,
tá? Porque ela vai ser importante para a organização do pensamento e da condução do tratamento. Então, se o paciente ele não tem nenhum fator de risco cardiovascular e tem uma pressão baixa, baixo risco, e a gente vai progredindo, até se ele tem uma doença cardiovascular estabelecida ou doença renal crônica numa pressão, independente da pressão, tá? Se ele já tem doença cardiovascular estabelecida, ele já infartou, já teve AVC, já teve doença periférica obstrutiva, ele tem alguma coisa nesse sentido, ele já é muito alto risco cardiovascular. Tá? Então, independe. Se o paciente ele tem DRC estágio 3 ou diabetes mellitus, ele já é alto risco cardiovascular, independente da pressão. Se ele tem mais do que 3 fatores de risco, ele já é pelo menos risco moderado. Então, a gente já vai precisar atuar aqui nele de forma mais intensiva. Se ele tem uma pressão estágio 3, ele já é risco alto, e se acrescentou qualquer outra coisa, ele já é muito alto risco. E isso vai mudar para a gente, especialmente, as condutas de tratamento e as metas para ele. Então, a estratificação define o momento do início farmacológico. Como eu falei, diabetes, doença renal crônica ou lesão de órgão-alvo já classificam o nosso paciente direto como alto risco cardiovascular. E se ele tiver uma doença renal crônica maior ou igual ao estágio 4, ele já é muito alto risco, risco alto. E aí, conversamos, demos o diagnóstico para o nosso paciente, sabemos agora medir a pressão, já entendemos a fisiopatologia do negócio, já classificamos, avaliamos os fatores de risco, utilizamos a calculadora Prevent, a gente já sabe em que momento que o nosso paciente está. Agora, vamos indicar o tratamento. E aí, como que a gente vai começar? Se o paciente ele tem uma pressão maior do que 120 ou pressão maior do que 80, a gente vai fazer medidas não farmacológicas, medidas não medicamentosas, tá? MNM é medidas não medicamentosas. A princípio, por 3 meses, a gente vai reavaliando. Se a gente tiver uma pressão ali variando entre 130 e 139, 80, 89, ou alguma coisa de alto risco cardiovascular, a gente vai fazer essas alterações não medicamentosas, que a gente vai discutir mais pra frente, por 3 meses, e aí a gente vai reavaliar. Se mantiver maior do que 130 ou maior do que 80, a gente vai iniciar terapia medicamentosa. Se a gente já tiver uma pressão inicial maior do que 140 ou 90, a gente vai iniciar medidas não medicamentosas que vão entrar para todas as pessoas, mais tratamento medicamentoso direto. E quais são as metas? A gente vai também, o que a gente precisa fazer é dar tratamento e definir uma meta para o paciente. Meta para todos, menor do que 130 por 80. Essa é a nossa meta. O objetivo da nossa pressão arterial é estar menor do que 130 por 80. Reduzir para 100, 70, não faz tanta diferença. Nosso objetivo é menor do que 130 por 80. E aí, a gente vai reduzir o risco cardiovascular, organizando e pedindo um mapa ou monitorização residencial sempre que possível, para a gente poder fazer uma avaliação mais global do paciente, porque a gente vai ter medidas de pressão diferentes, em momentos diferentes, em ambientes diferentes. E o segmento, quando a gente iniciar um tratamento, a gente vai ver o nosso paciente todo mês, a cada 4 semanas, a gente até alcançar essa meta. Depois a gente pode espaçar um pouco mais as consultas, de 3 em 3, de 6 em 6 meses, fazendo essa avaliação, nunca deixando o paciente ficar aí 1 ano, porque o ponto que a gente tem que avaliar é adesão ao tratamento. Se o paciente ele fica 1 ano longe, ele para de tratar, ele falha nas medicações. Então, a gente precisa ter ele mais pertinho para poder garantir que ele está sendo aderente à terapia e, principalmente, a gente vai combater a inércia. Nessas avaliações, a gente vai pedir para o paciente sempre alguns exames para avaliação de lesão de órgão-alvo, para ver se está correndo tudo bem. Quais são esses exames que a gente, em geral, pede? Análise de urina, potássio, que se ele estiver usando algum diurético, alguma outra medicação que altera potássio, a gente precisa saber. Creatinina plasmática, para podermos estimar a taxa de filtração glomerular, e aí a gente avalia lesão de órgão-alvo. Um dos órgãos afetados pela hipertensão é o rim. A gente pensa muito em coração, a gente vai fazer um eletro e um eco,
e o rim, que a gente vai avaliar pela creatinina plasmática. Relação proteína-creatinina ou albuminúria-creatinúria. Então, avaliar se o paciente está perdendo creatinina, está perdendo proteína na urina. Glicemia e glicada, porque lembrem-se, diabetes já bota o paciente em pelo menos alto risco cardiovascular. Já muda a classificação dele. Então, a gente tem que saber se ele está desenvolvendo ali um diabetes. Avaliação de perfil lipídico, ácido úrico plasmático, porque algumas medicações, como a gente vai ver mais para frente, alteram o ácido úrico e o eletrocardiograma para avaliar principalmente hipertrofia de ventrículo esquerdo. Quando a gente tem hipertrofia de ventrículo esquerdo, o que isso está mostrando para a gente? Que o ventrículo está precisando ficar mais musculoso, mais forte, para vencer uma resistência vascular sistêmica aumentada. Ou seja, ele está tendo que vencer uma pressão maior das artérias. Então, a pressão ali pode não estar muito controlada se a gente tiver uma hipertensão de ventrículo esquerdo. E uma hipertensão do ventrículo esquerdo, primeiro ela vai para dentro, então uma hipertensão inicialmente concêntrica, mas depois, com o tempo, o coração não aguenta mais e aí ele, dilata. E aí a gente tem uma cardiopatia dilatada de origem hipertensiva. Então, a gente tem que estar sempre atento a essas etapas, porque o eletrocardiograma traz para a gente indícios de que o coração está começando a sofrer. Um detalhe importante, que pacientes frágeis e aqueles pacientes que são idosos, né, especialmente idosos, frágeis, policomórbidos, com polifarmácia, a gente precisa ficar atento à meta de pressão, tá? Se a gente não conseguir trazer para eles uma meta menor do que 130/80, a gente vai reduzindo até o menor valor que for tolerado. Porque a gente não quer que ele caia, a gente não quer que ele fique tonto. Então, a gente precisa fazer essa avaliação mais próxima do paciente e organizando a terapia até que a gente chegue numa pressão, uma média, que ele fique bem. Se for por volta de 140/90, mas é um paciente que está ficando bem, não está tendo queda, e se a gente tenta diminuir, ele começa a ficar tonto, ele tem vertigem, então melhor a gente manter mais para cima. Por quê? Se a gente diminuir muito, aumenta o risco de queda, e idoso que cai, bate a cabeça, bate o quadril, quebra, dá problema. Beleza? Então, atenção para metas individualizadas nesses pacientes idosos e pacientes frágeis. Tratamento não medicamentoso. Tá falhando bastante o áudio? Tá ruim mesmo? Eu não sei se esse Jorge... Às vezes falha, mas tá dando para acompanhar ainda o raciocínio. Não, porque aqui a conexão tá boa, não tá tendo nenhum problema, mas qualquer Comigo coisa não você... tá falhando nada, não. Deve ser o computador que tá lerdo, internet ruim, não. Comigo tá ótimo. Tá bom, beleza. Qualquer coisa, vocês me avisam se precisar repetir alguma coisa, tá bom? Tratamento não medicamentoso. Galera, é aquele clássicozão. Manter peso adequado, IMC abaixo de 25, idealmente, ou nos idosos a gente tolera um pouquinho mais, menor do que 27. Um padrão alimentar saudável, aquela famosa dieta DASH, né? Que eu não vou ficar entrando muito aqui nos detalhes da dieta DASH, mas um dos grandes pontos dela é uma alimentação mais saudável, baseada em alimentos de verdade, com restrição de sódio menor que 2 gramas de sódio no dia, ou 5 gramas de sódio, tá? 2 gramas se a gente for pegar o sódio mesmo. 5 gramas se a gente for pegar o composto sal, tá? Porque o sal, ele tem sódio, não tem apenas sódio. Então, 2 gramas de sódio ou 5 gramas de sal. Atenção para esse detalhe. E uma ingesta adequada de potássio. Porque muitas medicações ali podem espalhar potássio, especialmente diuréticos. A atividade física, a gente precisa que o paciente saia do sedentarismo, 150 minutos de atividade por semana, ou de atividade moderada, ou 75 minutos por semana de atividade mais intensa. Quanto mais atividade física, melhor. Galera, atividade física e alimentação saudável não faz mal para ninguém, muito pelo contrário. Redução da ingesta de álcool, orientar menor do que 2 doses por dia no homem ou 1 dose nas mulheres. A gente viu lá anteriormente que consumo de álcool aumenta a pressão. Abolir cigarros eletrônicos, derivados de tabaco e também narguilé. E técnicas de
mindfulness, meditação, respiração lenta, prática espiritual, religiosidade, uma avaliação holística do nosso paciente em relação às medidas não medicamentosas. Em relação aos medicamentos agora, então, essas primeiras medidas a gente vai fazer para todo mundo. Em relação aos medicamentos, para aqueles pacientes que a gente vai indicar início de terapia, quanto maior o tratamento, quanto maior o risco, maior o benefício. Então, quanto maior o risco cardiovascular do nosso paciente, maior o benefício da gente iniciar medicação antihipertensiva o mais precoce possível, tá? E nisso a gente tem uma redução da mortalidade em 17%. O tratamento bem indicado, ele é muito importante, tá? A evolução, quando a gente trata uma pressão adequadamente, uma evolução para doença renal crônica, que é um dos desfechos muito ruins, é uma queda de 42%. Se a gente trata, quase a metade dos pacientes não vai desenvolver uma doença renal crônica ao longo do tempo. Isso é muito. Se a gente consegue ter essa redução da pressão arterial, a gente diminui a chance dele ter uma nova insuficiência cardíaca. Ou seja, de ser um paciente que já tem insuficiência cardíaca, dele ter crises, dele descompensar da insuficiência cardíaca. Então, realmente reduz mortalidade, reduz morbimortalidade para o paciente, tá? E o que a gente vai fazer? A gente pode iniciar direto com uma medicação ou mais de uma medicação. Quando que a gente vai pensar em apenas uma medicação? Tá? A gente só vai iniciar uma losartana, a gente vai iniciar apenas um captopril ou uma hidroclorotiazida em indivíduos frágeis, sarcopênicos, consumidos, idosos maior do que 80 anos. Se a gente tiver aquela pressão entre 130 e 139, 80 a 89, com alto risco cardiovascular, que a gente pode pensar em medidas não medicamentosas e uma monoterapia, hipertensão estágio 1. Ele já tem aqui uma hipertensão estágio 1, mas o risco cardiovascular dele é baixo. A gente também pode pensar em monoterapia ou uma hipotensão ortostática sintomática. É o paciente que tem hipertensão, mas quando ele fica muito tempo em pé, ele fica sintomático porque a pressão cai. Altera o retorno venoso e a pressão cai. Aqui a gente pode pensar em monoterapia para eles. Então, em geral, esses pacientes começando com a medicação. Todos os outros a gente vai começar com pelo menos 2. Esse aqui é o fluxogramazinho que a gente segue, mais ou menos, para orientar. Monoterapia inicial, a gente pode começar com diurético tiazídico, bloqueador de canal de cálcio, IECA ou BRA, e beta-bloqueadores em situações selecionadas. Paciente que tem uma arritmia, paciente, mulher, especialmente que tem enxaqueca, propranolol é uma excelente medicação anti-enxaquecosa, que se a gente tiver enxaqueca e hipertensão estágio 1 com baixo risco cardiovascular ou algum daqueles outros ali que a gente conversou, a gente pode pensar num propranolol como primeira linha, mas é exceção. E aí a gente vai fazendo associações. Atenção de associação. Nunca gravem isso, podendo associar IECA e BRA. É sempre IECA ou BRA. Enalapril ou losartana. E a gente vai associando IECA ou BRA com diurético, bloqueador de canal de cálcio, beta-bloqueador se for indicado, e a gente vai, à medida que o paciente não for controlando, a gente vai seguindo aqui. Qual é a quarta medicação? Isso é um ponto interessante que costuma aparecer em provas. Qual que é a quarta medicação que a gente acrescenta? É a espironolactona. Então, quarta medicação para pressão arterial, espironolactona. E aí, adição de mais medicamentos à medida que for sendo necessários. Até alfa-bloqueadores, vasodilatadores, hidralazina com nitrato. A gente pensa nessa associação, especialmente em pacientes negros, porque eles, por conta do mecanismo de ação da hipertensão deles, pode ter um benefício. Então, a gente vai progredindo à medida que o paciente não vai ficando controlado, tendo uma meta geral menor do que 130 por 80. Nossa pirâmide de tratamento, então, mudanças no estilo de vida na base, regendo tudo, diurético tiazídico, IECA ou BRA, bloqueador de canal de cálcio. Então, hidroclorotiazida, enalapril ou losartana e amlodipina. Beta-bloqueadores em situações de exceção, pontos específicos. Espironolactona é a nossa quarta droga. 1, 2, 3, quarta. É a nossa quarta droga. Não
organizou com isso aqui, a gente vai para beta-bloqueadores, vasodilatadores, alfa-simpáticos, para poder tentar organizar o nosso paciente. E aí, primeiro, vamos conversar sobre os diuréticos tiazídicos. Vamos trazer alguns dados dessas medicações. Os diuréticos tiazídicos, hidroclorotiazida, 25 mg por dia, eles atuam no túbulo contorcido distal, tá? O nosso principal representante é a hidroclorotiazida, mas lembre-se que existe também a clortalidona. A clortalidona, ela não está disponível no SUS, mas ela é uma medicação muito interessante, porque ela é mais potente do que a hidroclorotiazida e ela tem uma ação mais duradoura. Então, ela pode ser interessante para aqueles pacientes que podem comprar, ela é interessante. Então, a gente atua ali no túbulo contorcido distal, inibindo a reabsorção de sódio. Inibe a reabsorção de sódio, reduz a reabsorção de água, então o paciente libera, expele mais água e sódio, então é uma medicação diurética, aumenta essa eliminação de água e sódio. Os principais representantes a gente já conversou. Vantagens: reduzem morbimortalidade e ele também tem benefício em osteoporose e nefrolitíase. Por quê? Vamos lá. Quais são os principais efeitos colaterais dele? É um diurético, hipovolemia, então o paciente perder volume. Hiponatremia, ele não inibe reabsorção de sódio, então ele elimina mais sódio, maior risco de hiponatremia. Hipocalemia, então baixo potássio, e hipomagnesemia. Então, esses podem ser alguns efeitos adversos. E aí, quais são os hiper? Pode causar hiperglicemia, hiperlipidemia, hiperuricemia ou até mesmo impotência sexual. Então, a gente precisa ficar atento com o nosso paciente em relação a isso. Por que que ele tem benefício em pacientes com osteoporose e nefrolitíase? Por conta da calciúria que ele gera, tá? Então, a gente precisa ficar muito atento, tá? Na verdade, a gente precisa ficar muito atento nos pacientes com... Isso aqui tá escrito errado, galera, desculpa, tá? A gente precisa ficar muito atento nos pacientes com osteoporose que estão usando diurético tiazídico. Porque o diurético tiazídico, ele aumenta a eliminação de cálcio também. Se ele aumenta a eliminação de cálcio, pode favorecer o diagnóstico de osteoporose. Mas é bom para paciente com nefrolitíase, porque essa eliminação de cálcio reduz a deposição de cálcio no rim e aí reduz a chance de formação. Mas, paciente com osteoporose que precisaria de mais cálcio, pode sair prejudicado, tá? Quais são as contraindicações? Paciente com gota. Por que gota? Porque aumenta o nível de ácido úrico. É por isso que a gente dosa ácido úrico. Lembra daqueles exames que a gente falou anteriormente, que a gente precisa solicitar? Avaliação de potássio, por conta aqui, ó, hipocalemia, então a gente precisa avaliar o potássio desse paciente. A gente precisa avaliar ácido úrico, porque aqui a gente tem uma hiperuricemia. Então, é um paciente que já tem tendência a ter gota. A gente está deixando ele ali com ácido úrico aumentado. Atenção para ele. E quais são as precauções? Diabetes mellitus, porque aumenta a intolerância à glicose, porque os efeitos colaterais é a hiperglicemia. Que a gente conversou dos diuréticos tiazídicos passando para os bloqueadores de canal de cálcio. Qual que eles fazem? Diminuem o cálcio intracelular e aí diminui a contração e a resistência vascular periférica. Se a gente tem menor resistência vascular periférica, lembrando lá da fisiopatologia, menor resistência vascular periférica, menor pressão arterial, tá? Então, quais são as vantagens? Reduz as chances de AVC. São medicações também antianginosas. Então, se é um paciente que tem angina associado, bloqueador de canal de cálcio é uma opção interessante e eles são seguros na doença renal crônica. Hidroclorotiazida, tiazídicos e IECA ou BRA, se a gente tem um clearance de creatinina, uma taxa de filtração glomerular baixa, a gente precisa suspender. Já o bloqueador de canal de cálcio, o famoso anlodipino, que é um que a gente mais tem disponível, mas também tem o nifedipino, verapamil, a gente pode utilizar em pacientes com doença renal crônica. E qual que é o principal efeito adverso? Edema maliolar. Aquele paciente que toma anlodipino e fala assim, doutora, a minha perna começou a ficar inchada e isso tá me incomodando. Então,
então a gente vai suspender e trocar medicação, porque esse é um efeito adverso que incomoda muito os nossos pacientes. Seguindo, a gente tem o Zieca. Lembra da fisiopatologia lá atrás, daquela cascatinha que eu coloquei? Inibe a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2, que essa conversão é feita pela enzima conversora de angiotensina. A gente vai dar um inibidor da enzima conversora de angiotensina. A função deles, inibe a ECA e dilatação da arteríola eferente. Principais representantes, enalapril, captopril, lisinopril, reduz morbimortalidade tanto na doença arterial coronariana crônica quanto na insuficiência cardíaca. E tem efeito nefroprotetor por dilatar a arteríola eferente. Principal efeito adverso, tosse seca. Então, paciente que teve tosse seca, nós comecei a tomar captopril, enalapril e tive tosse seca. Efeito adverso, a gente vai precisar alterar. Isso aí decorre por conta da liberação de bradicinina. O IECA, ele favorece a liberação de bradicinina. A bradicinina atua aqui nessa região cervical, irrita, e aí dá reflexo de tosse. Quais são as principais alterações? Estenose de artéria renal, bilateral ou unilateral, se a gente estiver falando de rim único. Quando a gente tem uma creatinina maior do que 3, porque inicialmente a utilização de IECA vai alterar um pouco a taxa de filtração glomerular, vai alterar a creatinina. Se a gente já tem uma creatinina alterada, não é legal que a gente dê medicação que piora essa situação. Gestação, é contraindicado em gestação. Enalapril, captopril, lisinopril, não podemos usar. Ou associação com BRA, a gente não pode utilizar. Inibidores dos receptores de angiotensina, de AT1 da angiotensina 2, também atuam naquela cascata ali, bloqueiam esses receptores e inibem a cascata do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Principais representantes, losartana, olmesartana, valsartana, candesartana, especialmente a losartana, que a gente tem mais disponível. A losartana, ela tem efeito uricosúrico, ou seja, de eliminação de ácido úrico naqueles pacientes que têm gota. Ao contrário dos tiazídicos. Tiazídico, para quem tem gota, não é legal. Losartana, para quem tem gota, é legal, porque tem efeito uricosúrico. Principais efeitos adversos, angioedema e hipercalemia. Contraindicações, as mesmas dos IECAs, tá? Atenção para uso conjunto e gestação. Beta-bloqueadores, a gente vai utilizar quando tem alguma indicação específica. Então, quais são essas indicações? Diagnóstico de migrânia, enxaqueca. Se o paciente tem insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, pois faz parte do tripé, hoje em dia a gente tem o quarteto fantástico da insuficiência cardíaca, o uso de beta-bloqueadores. Também, se ele tem doença arterial coronariana, o paciente não pode ter um débito cardíaco tão alto, então dar um beta-bloqueador para ele é interessante, ou arritmias. A gente precisa fazer um controle ali de débito cardíaco do paciente. O mais comum é o carvedilol, ou o succinato de metoprolol. Atenção, é o succinato de metoprolol, que a gente tem outros metoprolols distribuídos aí nas farmácias, tá? Em relação às indústrias, mas o que a gente precisa atenção é prescrever succinato de metoprolol. Principal efeito adverso, broncoespasmo, hiperglicemia e dislipidemia. Então, atenção naquele paciente que tem asma. Paciente asmático, não bem controlado, a gente vai dar beta-bloqueador? Talvez não seja interessante, porque ele vai ter broncoespasmo e ele pode ter uma insuficiência respiratória. Então, para a vida, quais são as medicações que a gente vai dar de primeira escolha? IECA ou BRA, beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, tiazídico e beta-bloqueador em situações específicas. Falando, aqui entrando na nossa quarta droga, que é um antagonista, um inibidor da aldosterona, um antagonista da aldosterona, que é a famosa espironolactona, mas a gente também tem aí o eplerenone, que nos últimos estudos trouxe um benefício muito grande do uso do eplerenone nos pacientes, de substituição da espironolactona pelo eplerenone. É mais caro, então não está amplamente disponível, mas ele é bastante interessante. Mas se não puder comprar, for usar o do Suzão, espironolactona tem efeito, formidável. Atenção, ele é a primeira escolha em pacientes com hiperaldosteronismo primário, porque o hiperaldosteronismo primário, o paciente já tem um aumento de aldosterona. A gente vai dar um antagonista da aldosterona, então já vai ser interessante neste caso. E ele é uma medicação
que a gente usa do quarteto fantástico da insuficiência cardíaca. Então, paciente que tem insuficiência cardíaca, vamos pensar em associar espironolactona. Principais efeitos adversos: ginecomastia, disfunção sexual e hipercalemia, porque ele é um diurético poupador de potássio, ou seja, ele mantém potássio no corpo. Então, se é um paciente que usa espironolactona, a gente precisa dosar potássio nos exames de rotina. E principal contraindicação: hipercalemia. Paciente que já tem um potássio muito alto, a gente não vai dar uma medicação que poupa mais potássio, e gestantes. Outros antihipertensivos que a gente pode utilizar são os agonistas alfa-2, que são simpatomiméticos, especialmente a clonidina ou a metildopa. Atenção para a metildopa, guardem essa informação, porque é o antihipertensivo que a gente usa na gestação. Quase todos esses outros são contraindicados na gestação. A metildopa a gente pode utilizar. Então, guardem aí como informação. Alfa-1 bloqueadores, prazosina, doxazosina ou terazosina, porque eles são alfa-1 bloqueadores, então eles favorecem uma vasodilatação. E aí a gente pode pensar em pacientes com hiperplasia prostática benigna pela associação, pelo benefício conjunto. Vasodilatadores diretos: hidralazina e minoxidil. Minoxidil a gente só consegue fazer manipulado, e efeito adverso do minoxidil é o hirsutismo e hipertricose, ou seja, o paciente vai começar a crescer pelo nele inteiro. Hidralazina, atenção para esse detalhe, com lúpus fármaco induzido. A gente avalia isso com anti-histona. A hidralazina, paciente que desenvolveu sintomas de lúpus, esquisito, tá super atípico, perguntar de medicações. Lúpus fármaco induzido por hidralazina não é tão incomum assim nos pacientes que usam hidralazina a longo prazo, especialmente mulheres, tá? E diuréticos de alça, furosemida. Principais indicações: controle sintomático, ajudar o paciente a ficar desinchado. Hipertensão resistente ou refratária. Quando a gente está falando da hipertensão resistente, a gente já está utilizando de 3 a 4 medicações na dose terapêutica máxima ali, super boa, e o paciente ele não segura aquela pressão. Hipertensão refratária, a gente está utilizando mais do que 5 medicações, tá? 5 ou mais medicações, e a pressão dele não controla. Então, resistente de 3 a 4, refratária maior do que 5 medicações, em dose máxima otimizada e tolerada pelo paciente. Atenção nesse detalhe aqui, a gente precisa afastar pseudo-resistência. Vamos ver se de fato não está tendo nenhuma uma falha na técnica de medida da pressão. Será que o paciente não está medindo de barriga cheia? Será que ele não está, fez o repouso adequado, com a perna cruzada? Efeito do avental branco, então a gente vai pedir uma monitorização residencial ou um mapa. E por tratamento inadequado, será que ele está de fato tomando as medicações? Tomando as medicações na dose correta, no horário correto? Será que está fazendo isso direitinho? Então, sempre avaliar essa situação, tá? Porque a gente precisa fazer essa avaliação do paciente. Se ele, de fato, está cumprindo com a terapia. Se tiver cumprindo isso tudo certinho, não tem pseudo-resistência, a gente pede um mapa ou uma monitorização residencial. Veio anormal, beleza. A gente tem uma hipertensão arterial resistente ou refratária verdadeira. Se o mapa ou uma monitorização residencial veio normal, a gente tem uma pseudo-resistência. Alguma coisa aqui não está legal, a gente precisa identificar para tratar. Quando a gente está diante de um paciente ou muito jovem, com pressão arterial elevada, ou ele tem uma hipertensão refratária, resistente ou refratária, a gente precisa avaliar causas secundárias. Vamos seguir o Afastara, tá? Aqui é um mnemônico que a gente criou para poder ajudar a decorar e a lembrar. Mas, adesão principal, o paciente está de fato tomando as medicações? Avental branco, uso de álcool, isso tudo altera a pressão. Feocromocitoma, aquele paciente que tem paroxismos de pressão. Então, a pressão dele eventualmente sobe e desce. Ele tem taquicardia associada. Paciente com apneia do sono, ele acorda à noite porque está roncando. Familiares falam que ele ronca muito alto, então apneia do sono. Consumo de sal, então aqui a gente está pensando muito na alimentação.
tireoide, hipo ou hipertireoidismo e uso de hormônios, tá? De levotiroxina, uso de hormônios tireoidianos, aldosteronismo, hiperaldosteronismo primário ou secundário, a gente vai avaliar. Rim, se é um paciente nefropata, renovascular, se ele tem uma estenose de artéria renal, que é causa de hipertensão secundária, ou se ele não tem uma arterite, uma coarctação de aorta. E quando que a gente vai suspeitar? Disfunção renal supraabdominal, renovascular, ele tem uma estenose de artéria renal. Quando a gente está diante de um paciente que tem hipocalemia no exame de sangue, sempre pensar em hiperaldosteronismo primário. Crises adrenérgicas, feocromocitoma, roncos e sonolência, apneia obstrutiva, assimetria de pulsos, coarctação de aorta, uso de drogas que aumentam pressão, como, por exemplo, anabolizantes e corticoide, paciente da reumatologia que usa corticoide para controle de artralgia, para controle de lúpus, artrite reumatoide, isso aí aumenta pressão arterial. Então, sempre indagar quais medicações ele está usando, se ele está usando algum anabolizante, se está fazendo alguma reposição hormonal, e sinais de endocrinopatia, como hipertireoidismo ou Cushing, paciente com aquela cara em lua cheia. Ele tem sinais de resistência insulínica, ele tem aquelas manchas escurecidas aqui na região da nuca, acantose nigricans, estrias violáceas. Será que ele não tem uma síndrome de Cushing associada? E aí a gente vai entrar numa das últimas partezinhas aqui da nossa aula, dessa primeira aula, que eu trouxe inicialmente lá, aquela provocação de urgência e emergência hipertensiva, que era como a gente usava em 2020. A partir de 2025, a gente mudou, tá? A emergência hipertensiva, ela permanece, que é aquela que tem lesão de órgão-alvo, mas a urgência hipertensiva, ela foi substituída por elevação importante da pressão arterial sem lesão de órgão-alvo, tá? Então, quando a gente tem uma elevação importante da pressão sem lesão de órgão-alvo, a gente tem um nível de pressão elevado, não tem lesão de órgão-alvo nem agora e nem progressiva. Não foi algo agudo e nem é algo que está sendo construído. O que a gente vai fazer? Organizar a combinação medicamentosa do nosso paciente. Ele não tem risco de morte agora. E o ambulatório dele, ele vai ter aquele momento, ele vai ser manejado ali no pronto-socorro, vai para casa no dia seguinte. É ideal que ele procure uma avaliação e depois em 7 dias. Já na emergência hipertensiva, a gente tem uma pressão elevada e o paciente ele tem lesão de órgão-alvo. Pode ser uma lesão aguda, como pode ser uma lesão progressiva. A gente pediu o exame e ele já tem um rim debilitado. A gente fez um eletro e ele já tem uma alteração de câmaras cardíacas. O eco dele já não é um eco muito legal. Ou ele está tendo alteração ali aguda de sensório. Ele está rebaixado, está tendo uma encefalopatia hipertensiva. Então, ele tem uma lesão de órgão-alvo. A gente vai fazer medicações endovenosos, vasodilatadores endovenosos. Ele tem risco iminente de morte, ele vai para UTI. Do pronto-socorro, ele vai direto para UTI para ser manejado. Quais são as lesões de órgão-alvo? Tá? Quais são os órgãos que podem ser lesados? Então, cerebrovascular, encefalopatia hipertensiva, hemorragia intracerebral, hemorragia subaracnoide ou AVC isquêmico também, circulatório, dissecção aguda de aorta, edema agudo de pulmão, infarto, angina instável. Então, isso aqui, ó, angina instável é algo que tá vendo aí já vindo progressivo, isso é sinal de lesão de órgão-alvo. Sistema, uma hipertensão arterial, aquela hipertensão maligna que sobe muito rápido, a gente não consegue controlar. Hipertensão com múltiplos danos a órgãos, ele tem então alteração cardiovascular, cerebral, cardíaca, renal, crises adrenérgicas graves, então crise de feocromocitoma, que é bastante difícil de controlar, uso de drogas ilícitas, cocaína, crack ou LSD. Atenção, cocaína, se a gente estiver diante de uma dose excessiva de cocaína, de medicações adrenérgicas assim, a gente pode dar beta-bloqueador. Porque a cocaína, qual que é o mecanismo dela? A cocaína, ela causa vasoespasmo do coração. Então, vasoespasmo das artérias coronárias, tá? Então, reduz o calibre. Se a gente vai dar uma medicação beta-bloqueadora que faz essa mesma ação, a gente vai ter sinergia de mecanismo. Ou seja, vai contrair toda a artéria do coração e o paciente vai ter um infarto
causado pela associação de vasoconstritores. Então, se o paciente tem suspeita de consumo de cocaína, não deem beta-bloqueador para ele. Por favor, guardem essa mensagem da aula. Ou se o paciente é gestante, está com pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome, HELP. Crise hipertensiva, como que a gente vai fazer essa avaliação? Se o paciente tem uma pressão maior do que 180 na sistólica ou maior do que 110 na diastólica, e aí a gente vai avaliar se ele tem alguma lesão de órgão-alvo. Se ele não tiver nenhuma lesão de órgão-alvo, a gente tem uma pressão arterial marcadamente elevada sem lesão de órgão-alvo, ajustes de medicamentos via oral, e aí vamos reavaliar ele no dia seguinte e depois em 7 dias no ambulatório. Se tiver alguma lesão de órgão-alvo, aquelas que a gente citou anteriormente, emergência hipertensiva, tratamento em unidade de terapia intensiva com medicações endovenosas. E a gente não pode reduzir a pressão dele, ó, rapidinho. Porque se a gente tem um paciente que está tendo, por exemplo, um AVC isquêmico, por conta de pressão elevada, e a gente reduz mais a pressão, a gente reduz totalmente a perfusão cerebral dele, que já está ruim, mas que está sendo mantida ali por algum grau de pressão sistêmica. Se a gente não tem mais chegando esse sangue ali, lascou, ele vai ter piora desses sintomas. E qualquer alteração abrupta num organismo que já está debilitado não é interessante. Então, a gente tem que fazer uma redução gradual, tá? De 25% na primeira hora. Esse é o ponto que vocês precisam levar. A redução da pressão arterial tem que ser 25% na primeira hora, e depois chegar em valores menor do que 160 e 110, 100 por 110, nas próximas 4 a 6 horas, tá? Então, detalhes da emergência hipertensiva: reduzir a pressão em 25% na primeira hora. Os valores só vão ficar normais mesmo de 24 a 48 horas, exceto em crises catecolaminérgicas, que a gente vai dar uma reduzida mais intensa na pressão. Não é para chegar no 12/8, mas a gente vai precisar reduzir a pressão. Pacientes com edema agudo de pulmão, dissecção aguda de aorta e AVC. Esses pacientes a gente precisa ficar atento, porque às vezes a gente vai diminuir um pouquinho mais na primeira hora, tá? Até 30%, 40%, mas não é para chegar em normotensão, tá? A gente só vai diminuir um pouquinho mais. Mas, via de regra, guardem esse aqui de cima, tá? Me reduzir 25% na primeira hora e normalizar de 24 a 48 horas. Galera, esse aí foi o conteúdo da aula. E agora a gente vai resolver algumas questõezinhas. Então, bora lá. Uma mulher de 42 anos é levada por familiares à emergência, apresentando estado confusional e elevação importante da pressão arterial. Os familiares relatam que ela começou recentemente tratamento para hipertensão e que nos últimos dias tem se queixado de palpitações, cefaleia, sensação de cabeça leve. Atualmente está utilizando metoprolol em substituição à clonidina, além de hidroclorotiazida e enalapril. Ao exame físico, ela está agitada, confusa, com pupilas dilatadas, edema papilar. Ela está sudoreica, com extremidades apresentando discreto tremor, pulsos periféricos amplos. Pressão arterial de 230 por 150, tá? Muito aumentada. Frequência cardíaca de 115 e saturando 89. Fez tomografia de crânio, coletou líquor, cujos resultados não apresentam evidência de hemorragia ou de infecção. Os resultados da pesquisa de drogas na urina foi negativo. Então, a gente não está diante de uma crise catecolaminérgica. Diante do quadro, qual é a conduta imediata para essa paciente? A gente vai transferir para a unidade de terapia intensiva, intubar e realizar exames para mensurar as enzimas cardíacas. Essa é a nossa primeira conduta para ela. Monitorizar, puncionar acesso venoso calibroso, iniciar a oxigenoterapia e administrar nitroprusiato de sódio por via intravenosa. Internar na enfermaria, prescrever diurético, ansiolítico e ecobrar, beta-bloqueador e solicitar ressonância, ou acompanhar em enfermaria nas próximas 24 horas, aguardar a melhora do quadro e encaminhá-la para atendimento ambulatorial. Pessoal, é uma paciente que está com dilatadas e edema papilar. Apesar da tomografia estar normal, não ter evidência de sangramento nem nada, ela já tem aqui, ó, edema papilar. Edema de papila é lesão de órgão-alvo. Então, se a gente puder fazer fundo de olho no paciente na emergência, é lindo, porque isso já indica lesão de órgão-alvo. E o que a gente vai precisar fazer é administrar nitroprusiato por via intravenosa, mandar essa paciente para a unidade de terapia intensiva, mas enquanto não,
monitorizar, puncionar acesso venoso calibroso, oxigenoterapia, porque ela está saturando 89%. E aí, a gente tem um homem de 59 anos com hipertensão arterial sistêmica há 8 anos, diabetes tipo 2 e doença renal crônica estágio 3A. Ele comparece à consulta na unidade básica de saúde para seguimento. Faz uso regular de losartana em dose plena, então 50 mg 2 vezes ao dia, e refere boa adesão ao tratamento, confirmada pela retirada regular das medicações na farmácia da unidade. Então tá tudo certo até aí. Nega dor torácica, dispneia, déficit neurológico ou redução do volume urinário, tá, ó, batendo bola. Nas últimas 3 consultas com técnica adequada de aferição, então tudo que a gente conversou anteriormente, ele apresentou pressões arteriais com medidas de 146 por 88, 148 por 90 e 144 por 86. Todas as medidas acima da meta, que para este paciente é 130 por 80. A monitorização residencial da pressão realizada no período mostrou uma média de 142 por 84, então também acima da média de 130 por 80. Exames laboratoriais mostraram potássio normal, creatinina estável e relação albumina-creatinina urinária aumentada. Então ele já está tendo aí um certo acometimento renal, porque a pressão dele não está ficando muito adequada. Então, considerando as diretrizes brasileiras de 2025, qual a conduta adequada? Manter tratamento atual, porque a pressão está abaixo de 150 por 90, não. A gente já viu que o ideal é ficar menor do que 130 por 80. Então, aqui, já corta. Reforçar medidas não medicamentosas e reavaliar em 6 meses? Não, a gente precisa alterar a terapia do nosso paciente para chegar no alvo. Associar outro antihipertensivo, preferencialmente um bloqueador de canal de cálcio ou diurético tiazídico. Parece uma boa opção, né? Mantendo o bloqueio do sistema renina-angiotensina, que ele já está usando a losartana. Parece bastante interessante, que estamos usando outras medicações que são primeira linha. Substituir a losartana por beta-bloqueador? O beta-bloqueador é primeira linha? Não. O nosso paciente, ele tem alguma indicação de beta-bloqueador? Ele tem migrânia? Não. Ele tem arritmia? A princípio, não. Ele tem um eco mostrando insuficiência cardíaca? Então, a princípio, não. Então, a gente também não vai utilizar essa. O que a gente vai fazer? Associar outro antihipertensivo de primeira linha, mantendo o bloqueio do sistema renina-angiotensina e reavaliar o paciente o mais breve possível. Galera, essa foi a nossa primeira aula de hipertensão, tá? Vocês têm alguma coisa que vocês queiram perguntar? Alguma coisa no chat? Alguma dúvida em relação à aula? Não? Então, beleza. Vamos dar 5 minutinhos, tá? Até 9h40. Daí, 9h40 a gente volta e a gente vai conversar sobre dengue. Show? Então, tá bom. Beleza. Aguardo vocês em breve. Daqui a 5 minutinhos a gente volta.